Inclusive porque quando nós nascemos com a influência do pecado original. Isso quer dizer, nós nascemos com aquele pecado, o primeiro pecado que foi cometido por Adão e Eva. Então esse pecado ele foi indo de geração em geração, e até no dia de hoje a criatura humana herda esse pecado, o pecado original, o pecado da carne. Entendemos? Então todas as criancinhas que nascem, por mais inocente que seja, Deus criou aquele espírito, mas ela vem com esse mancho do pecado original. Muitos poderiam dizer, mas pastor, a criança inocente, ela nunca pecou, não, ela nunca pecou, mas as pessoas que antecederam ela, né, pecou, e esse pecado foi de geração em geração. Por isso mesmo que Jesus, que o nosso Deus, instituiu o batismo. Entendemos? Para que nós voltássemos, quando Deus criou o nosso espírito, Ele criou puro, criou santo, sem nenhuma mancha sequer. O pecado entrou no mundo, automaticamente entrou também dentro do mundo. E quando a pessoa recebe o batismo, se converte, então ela precisa confirmar essa sua conversão, né? O batismo pelo Espírito Santo e o batismo agora nas águas. Aí Jesus, continuando aquilo que eu falei, aquele que não nascer na água. Entendeu, irmão? Jesus falou: aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E aquele que não nascer da água também não pode. Então não adianta a sua pessoa ter essa conversão e não confirmar que realmente isso aconteceu na sua vida. Então o batismo depende do outro, e os dois se completam. Então tem o batismo do Espírito Santo, agora a sua pessoa vai confirmar que realmente está disposto, que realmente vai fazer a vontade de Deus, que realmente vai viver no caminho do Senhor. Então é quando a sua pessoa vai até a sede da nossa igreja, né, onde tem muitos irmãos que vão assistir o seu batismo, e lá a sua pessoa vai fazer um voto. É importante que nós que já somos batizados, irmãos, também lembramos deste voto, não só agora, mas todos os dias da nossa vida. Porque eu costumo dizer assim, quando nós esquecemos de um compromisso, nós não cumprimos. Essa é a verdade, né? Então por isso nós precisamos lembrar. E agora, falando a respeito disso, eu vou lembrar este voto que nós já fizemos no dia do nosso batismo, e as pessoas que já se converteram, que já deram o seu nome, que vão se batizar, vão fazer. Então, irmãos, aquele dia é um dia muito importante na sua vida, é um dia maravilhoso, né? Porque Deus, Ele vai, irmãos, olha que importância. Às vezes as pessoas não acreditam, mas é assim. Olha que bonito. Deus, irmãos, Ele, do seu trono, Ele contempla. Olha o que eu vou dizer para os irmãos agora. Quando Jesus foi batizado, Deus contemplou o seu trono. Ele disse bem assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Através de uma ave, dizia, uma voz que dizia assim, que ecoava, a coisa mais linda: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso quer dizer, em quem tenho prazer, sempre tenho prazer de ver fazendo a minha vontade. Então, irmãos, analise que naquela hora do seu batismo não vai ser diferente. Irmãos, não vai ser diferente. Deus, Ele vai ficar contemplando no seu trono aquela conversão sincera, aquele voto que a sua pessoa vai fazer. Então Ele, em nome de suas mãos, vai dizer: eu prometo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador, deixar do mundo e de todo o pecado, para seguir Jesus e a Santa Honrosa, obedecer a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Então, irmãos, este voto vai ser feito no dia do seu batismo. Sua pessoa vai prometer. Então, leve, irmãos, nós que somos de Deus, pelo menos falamos que somos de Deus, não é verdade? Isso nós falamos. Nós precisamos ser o que nós falamos. Senão não adianta também. Irmãos, os
verdadeiros cristãos, eles não ficam só aqui não, no gogó. Os verdadeiros cristãos praticam o que Jesus ensinou. Então, se a sua pessoa está com essa convicção, né, se batize, faça esse compromisso, essa aliança com Deus e cumpra todos os dias da sua vida. Irmãos, quando nós ganhamos um presente, às vezes nós não queremos dar, não vendemos porque foi um presente, né? Não é assim? Agora Deus está te dando um presente. Posso dizer que é o presente mais valioso da sua vida. É como se fosse um passaporte para a sua pessoa entrar no céu, o batismo. Não é assim como quando as pessoas vão para um país, tem que ter um passaporte. Sem esse passaporte não vai, às vezes, se está ilegal, enfim. Para o céu, irmãos, também é assim, mas é diferente no sentido, se não tiver batismo, se não foi se batizar porque não quis, aí não tem esse direito, né? Às vezes tem pessoas que não vão se batizar porque não pode, não tem condições. Deus sabe, Deus é justo e vai aplicar a sua justiça de maneira perfeita sobre todos. Então aqueles que irão se batizar, vão com bastante fé, vão com bastante amor, vão com o desejo de fazer a vontade de Deus, né? Então esse é o batismo. As pessoas que às vezes não entendiam que era o batismo, esse que é o batismo. Dois batismos, primeiro, segundo. Primeiro com o Espírito Santo, segundo confirmação de fé, né? Confirmação pública de fé. Porque às vezes, irmãos, é assim, as pessoas dizem, eu vou se batizar, depois eu começo a obedecer à igreja. Não é assim não, irmãos. Primeiro eu preciso começar a obedecer à igreja para depois se batizar. É diferente. Primeiro eu preciso se converter para depois eu confirmar essa conversão. Então é assim. E o nosso irmão Aldo, ele continua a sua mensagem, agora falando a respeito do nosso Senhor Jesus. Ele disse: nosso Senhor Jesus sempre lutou para unir os corações. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, eu, irmão Aldo, digo a todos que nosso Senhor Jesus sempre lutou com o objetivo de unir os que aceitam a Ele de todo o coração. Como fiéis seguidores e que decidem viver e obedecer aos seus sábios ensinamentos, como verdadeiros filhos de Deus e que se esforçam para serem humildes e mansos de coração e justos em todo o seu viver. Compreendo esta verdade. Santa Rosa foi escolhida por nosso Senhor Jesus para ser o Santo Consolador, porque durante toda a sua vida terrena ela cultivou a humildade, a mansidão e a justiça, e jamais deu lugar aos sentimentos maus, mas somente a bondade, o amor e a misericórdia. Foi devido a uma vida assim consagrada e santificada que ela se tornou uma grande vencedora e pôde herdar o precioso galardão do Espírito Consolador, como Jesus prometeu ao vencedor, conforme ficou registrado por São João no livro do Apocalipse. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É com este objetivo que eu, irmão Aldo, aconselho a todos os apostólicos e apostólicas de todas as idades que não se esqueçam dos ensinamentos deixados por Jesus nosso Senhor. Sejam obedientes aos ensinamentos do Divino Mestre e sigam o exemplo da Santa Rosa, que viveu o que Jesus ensinou para todos nós. Procedam em seu viver como era santa poderosa, como essa santa poderosa, pois ela viveu e praticou os ensinamentos preciosos de nosso Senhor Jesus. Assim fazendo, serão felizes e abençoados, e quando for da vontade de Deus o Pai, estarão com Ele em sua glória. Eu, irmão Aldo, muito tenho ensinado a respeito dos motivos pelos quais nosso Senhor Jesus e a Santa Rosa sempre lutaram neste tempo presente. Esses santos de Deus assim batalharam para unir uma só fé, num só Espírito e numa só doutrina, a todos que seguem a nossa igreja, para que, ligados pelo fraterno amor, vivam em paz, amem-se mutuamente, sigam os ensinamentos de Jesus e da Santa Rosa,
Procedam sempre com humildade e mansidão de coração, conforme ensinou o mestre ao declarar: bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Vivam assim como eu, irmão Aldo, estou lhes ensinando, prezados irmãos e irmãs, a fim de que, enquanto na terra estiverem, sejam bem-sucedidos em suas realizações, em sua vida espiritual, que desfrutem de todas as bem-aventuranças descritas no livro da vida para os filhos de Deus. Irmãos, aqui está outra mensagem muito interessante do nosso irmão Aldo. Uma mensagem, irmãos, muito bonita, que ele vem compartilhar conosco, exatamente para que nós tenhamos sempre dentro de nós essa certeza de que para entrar nos céus nós precisamos fazer o que é preciso ser feito, irmãos, no sentido de obedecer a Jesus. No título da mensagem, o primaz ele diz assim: nosso Senhor Jesus sempre. Irmãos, quando ele usa essa palavra sempre, acho que Jesus sempre fez isso, lutou para unir os corações. Por que sempre Jesus lutou para unir os corações? Exatamente porque as pessoas são diferentes uma da outra. Nem todos têm o mesmo pensamento, né? Nem todos, irmãos, aceitam alguma coisa. Nem todos sabem viver de acordo com a vontade de Deus. E a luta de Jesus foi e é até hoje essa. Às vezes os irmãos ficam pensando assim: nossa, o irmão está falando tanto de união esses dias, mas eu digo mais. O irmão não está falando nesses dias apenas, irmãos. Ele vai continuar falando, porque isso sempre foi o objetivo de unir. Lá no passado já acontecia isso. Então, irmãos, para nós sermos unidos, nós precisamos aprender com Jesus. É verdade? Porque, irmãos, uma das coisas que mais cansa, sabe o que é? É brigas, é desavenças, é desentendimentos, né, irmãos? É porque você fez isso, é porque você fez aquilo, é porque você é assim, é porque você é diferente de mim, não é assim? Então isso, irmãos, é a coisa que mais cansa. Então Jesus, ele diz assim: todos vocês, Senhor, a Senhora, que estiverem cansados, vinde até mim, que eu vos aliviarei. Então, irmão, Jesus, ele convida: venha. Está passando por problemas, dificuldades na sua vida, eu não sei qual for o seu problema. Jesus, ele disse: venha até mim, que eu vos aliviarei. Mas aí ele diz no versículo abaixo: mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, irmãos, é o único lugar nas Sagradas Escrituras que Jesus, é como se ele estivesse abrindo uma escola para ensinar. Ele disse: aprendei de mim, aprende comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, irmãos, uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, quando aparecem os problemas, automaticamente ela pensa na solução. A melhor maneira de resolver este problema. Agora, uma pessoa que não é humilde, às vezes ela não aceita o problema. E é quando daquele pequeno problema ela consegue arrumar outros problemas. Como isso? Por exemplo, tem um problema, a pessoa fica nervosa porque isso não poderia ter acontecido, por causa disso, por causa daquilo, e fica reclamando, fala uma coisa, fala outra. Tem pessoas que ficam xingando e assim vai. Então, irmãos, é uma verdade: xingar, reclamar, se lastimar não é a solução de nenhum problema. Não tem nenhum problema que tenha essa solução, que é reclamar, xingar, ficar nervoso. Não tem. Isso não é solução para nada, mas isso é problema. Eu sempre, irmãos, costumo dizer isso, né? Às vezes está lá no trânsito, aí acontece
Um carro se choca com o outro, né? Acontece um acidente. Aí, dos dois carros descem dois motoristas, o motorista não sei, nervoso, os dois nervosos. Porque você é imprudente, porque você não tirou a sua habilitação de maneira justa, e assim vai vir aquela confusão, aquela briga, um xingando o outro. Irmãos, se formos parar para pensar, os carros eles não vão falar nada, eles vão continuar quietinhos ali, continuar desamassados, o acidente vai continuar e o problema eles vão aumentar, porque tem causado morte, exatamente porque as pessoas não sabem dar a solução para os problemas. Ao invés de solucionar o problema, arruma tantos outros problemas e vive uma vida atribulada exatamente por causa disso. Entenderam, irmãos? Por exemplo, tem uma parte nas Sagradas Escrituras que é bem clara quando diz assim: a palavra, ela, irmãos, nos ensina a orar, a pedir. Tem uma parte que diz assim: o meu povo não recebe porque pede mal. Como assim pede mal? Por exemplo, uma pessoa é ruim, tem ruindade no coração, é ruim demais, está com câncer, irmãos, isso é um exemplo, né? Essa pessoa é ruim demais, faz mal para as pessoas, enfim, está com câncer. Aí o que essa pessoa vai pedir para Deus? Para Deus curar o câncer, né? Está pedindo errado, Deus não vai curar. Por que Deus não vai curar? Ele é poderoso, Ele é, mas Ele não vai curar. Exatamente porque ela pediu mal, ela pediu errado. Em vez de ela pedir para Deus curar o câncer, ela tinha que pedir para Deus tirar a humildade do coração dela, para que ela pudesse se tornar uma pessoa comum. Aí Deus ajudava. Entendeu? Não é assim. Esses dias um rapaz ele veio e disse assim para o pastor: pastor, eu estou tirando a habilitação e eu peço para o senhor orar por mim para me passar, né, o exame que eu vou fazer. Aí o pastor disse assim: olha, eu vou orar para você ter calma, paciência, vou orar para você por isso, porque se você não estiver apto para dirigir, eu vou orar para você não passar, porque se eu orar para você passar, e você passar, depois você me atropela. Entendeu isso? Então é assim. E outro caso também, por exemplo, uma pessoa está cursando medicina, né? É um processo longo de estudos, de matérias, enfim. Aí essa pessoa é desinteressada, vai de vez em quando na faculdade, e aí está lá na prova para fazer aquela prova difícil. Aí vai a pessoa chamar a Deus: Deus me ajuda, Deus me ajuda. Aí sai pedindo para os familiares: olha por mim, eu vou fazer uma prova hoje, mãe, olha por mim, pai, olha por mim. Aí vai lá a mãe orar, vai lá o pai orar. Aí depois, ele não fez a parte dele na faculdade, aí ele passa. Aí depois a senhora mãe, a senhora pai, o amigo, vai lá ser consultado e fazer uma cirurgia com ele. E naquela cirurgia que ele vai fazer, ele faltou na aula, ele não estudou, ele não sabe nada. E aí? Entendemos? Então nós precisamos, ao invés de orar para ele passar, ora, meu Deus, ajude ele para ele possa ter coragem para estudar, para ele saber, para ele entender, para ele ser um bom profissional. Entendemos? E assim, e sempre agradecer a Deus pelo que nós temos e não pelo que nós não temos, né? Agradecer a Deus pelo que nós temos e não ficar reclamando pelo que nós não temos. Porque assim, às vezes, irmãos, o que nos atrapalha a crescer, espiritualmente falando, materialmente falando, em todos os sentidos, é ficar reclamando. É isso aí, irmãos, ficar reclamando. Isso não nos leva a lugar nenhum, a não ser ao fracasso. Esses dias veio uma moça desesperada, correndo, chorando, agoniada, gritando, dizendo para o pastor: pastor, chamando o nome do pastor. O pastor pensou assim: acabou o mundo, parece aí. Soltaram uma bomba na casa dela e morreu todo mundo, pelo desespero que ela estava. Aí ele ficou
irmãos, é pouco, não, é bastante. Por causa de nada. Já saí reclamando. Filha, por causa disso, por causa daquilo. Quando Deus também não pode ajudar. Isso é verdade, irmãos. Isso não é mentira, não. Os irmãos sabem. Aí sabe o que o pastor falou para ela? Falou assim: minha filha, ele ficou bravo. Minha filha, sabe o que você faz? Quando você sair daqui, você dá uma visitada ali no hospital das clínicas, vai no UTI, só pede para as pessoas deixarem você visitar lá. Quem sabe esse problema seu seja solucionado, seja curado na mesma hora. Tem gente querendo viver e você está aí chorando, gritando, como se o mundo tivesse acabado, porque você perdeu, porque o seu namorado terminou com você. Irmãos, as pessoas se confundem com as coisas, por isso que este mundo está como está, por isso que há tanta infelicidade, porque as pessoas não aprenderam a viver. E nós, irmãos, estamos aprendendo a viver nessa igreja. E se nós quisermos ser felizes, nós precisamos viver o que nós aprendemos para alcançar a felicidade que nós queremos. Santa Barbosa era ensinada. Jesus mandou falar que o povo precisa aprender a viver. Então, irmãos, nós precisamos viver se quisermos ser felizes e guardados por Deus todos os dias da nossa vida. E sempre, irmãos, perdoar as pessoas, amar as pessoas, né? Porque a palavra diz que nós precisamos suportar uns aos outros. Aí algumas pessoas dizem: mas pastor, é muito difícil suportar fulano, beltrano. Irmãos, às vezes é difícil mesmo, muito difícil, mas nós precisamos suportar como as colunas que suportam esse tempo, né? Apoiar, nunca ser contra a pessoa, nunca desejar mal para a pessoa, né? Orar pela pessoa, desejar sempre o bem, que a pessoa seja feliz, porque tudo aquilo que nós desejamos para os outros, isso vai se reverter para nós. Pode ter certeza disso. Se você, o Senhor, eu, qualquer um de nós desejarmos mal para alguém, o mal vai vir contra nós. Porque Jesus, ele disse: aqueles que se condenarem serão condenados. Entendeu? Então, são palavras tão importantes, porque assim eu vou incluir, eu também incluir a todos nós somos assim, olha. Nós temos esse costume de condenar as pessoas. Porque fulano é assim, porque é desse jeito. Não, irmãos. Nós não temos esse direito. Por quê? Porque quem condena é o juiz. E nós somos juízes? Não. Deus é o juiz. Às vezes as pessoas dizem assim: mas fulano fez isso, fez aquilo, outro para mim, ela vai ter que pagar. Não sei se ela vai ter que pagar. Eu sei que eu não sou juiz, eu não sei de nada. Eu vou continuar a minha caminhada. Deus é justo, Ele vai aplicar a sua justiça de maneira perfeita e pronto, eu vou continuar a minha caminhada. Né, irmãos? Porque se eu ficar guardando raiva, rancor, ódio dentro de mim, eu vou levar aquela pessoa junto comigo. Eu vou estar me atrapalhando todos os dias, porque eu não vou deixar entrar o amor dentro de mim. Então, irmãos, tudo isso é importante nós lembrarmos que, se quisermos, é bem entendido, irmãos, se quisermos e se pudermos, porque eu sempre digo assim: querer nós queremos, mas podemos. O irmão Aldo, certa vez ele mandou dizer, falou assim: fale que nós estamos vivendo numa época que salve-se quem puder. Não é apenas quem quer, não, porque querer nem sempre é poder. Ele disse assim: foi um dia que eu estava fazendo reunião na sede, no sábado, aí depois eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele mandou dizer isso. Entendeu? Então ele falou: olha, fale, querer não é poder, não. Porque nós estamos vivendo nessa época. Às vezes as pessoas falam assim: mas não obedece, não importa com ninguém, ore pelas pessoas, faça a sua parte, porque vai se salvar só quem conseguir, quem puder. Essa é a época que nós estamos vivendo, não são todos, né? Mas que seja você, que seja a senhora que me ouve, que vai conseguir ganhar essa salvação, que vai poder, que vai lutar por ela, porque não é fácil subir, não, irmãos. A prova disso é que quando estamos subindo a subida, nós paramos um pouco no meio do caminho, continuamos
continuamos, paramos, porque não é brincadeira, para subir é difícil, para descer é de uma hora para outra, agora para subir não é fácil, especialmente para os céus, irmãos, que é o lugar que nós devemos descer mais, que é eternamente. Então guarde essa palavra no coração, que Deus abençoe a todos. Irmãos, Deus está